Bom dia a todos e a todas para mais uma conferência, a quarta conferência do quarto curso de Extensão Cidade e Urbanismo no Brasil, que está vinculada à disciplina Urbanismo, Planejamento e Urbanização no Brasil, séculos 19 e 20, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui da UNB. A conferência de hoje será proferida pela professora doutora Elisângela de Almeida Chiquito, da Escola de Arquitetura da UFMG, e o tema da conferência é o planejamento regional no Brasil no segundo pós-guerra, um olhar a partir da CBPU. Então, eu agradeço a Liz por aceitar o convite, reforço aqui o pedido para que todos desliguem os seus microfones, e eu passo já a palavra para ela. Liz, obrigada, com você. Joia, obrigada, Rodrigo, pelo convite. É sempre um prazer estabelecer essa interlocução, né, com você e participar, poder apresentar aqui o nosso trabalho, né? Bom, me foi pedido para falar, fazer uma apresentação a partir da minha pesquisa de doutorado, né, que se iniciou no doutorado, sobre o que teve como objeto, né, a Comissão da Bacia Paraná-Uruguai, e nessa perspectiva de compreender o planejamento regional, né, da atuação de uma instituição de planejamento, né? Ou seja, essa comissão ela foi objeto, né, do meu doutorado, foi um acervo trabalhado, né, que se localizava antigamente na extinta Fundep. Nesse processo de desmonte institucional, a Fundep foi extinta, e o acervo agora se encontra no Arquivo do Estado. É um acervo muito rico sobre, e com muito material, né, sobre o planejamento regional do Brasil nesse período, que é o acervo da CBPU. Bom, então, enfim, né, essa pesquisa essa começa em 2007, ela começa, e a questão era entender as escalas intermediárias de planejamento a partir, né, dessa instituição criada no segundo pós-guerra, né? Então, o que eu falo compreender o planejamento a partir da CBPU? Porque a gente vem desenvolvendo, né, uma abordagem sobre as instituições de planejamento e que não é localizada, né, não é uma abordagem fruto de uma discussão coletiva, né, de um grupo de pesquisa, e a gente vem desenvolvendo a ideia de entender a atuação, as instituições, como uma espécie de nó, né, de uma trama de agentes, uma trama de profissionais, de instituições, de ideias e práticas, né, que se confluem no espaço institucional. Então, não é o espaço hermeticamente fechado da instituição, mas é como essa espécie de nó nessa trama, né, uma confluência entre essas trajetórias, né, das ideias, práticas e dos profissionais e dos seus embates, né? Entendendo também que a instituição ela é parte, né, é um lugar, até na perspectiva da professora Sara, que falou para vocês há um tempo atrás, nessa perspectiva de entender a instituição também como um espaço de intermediação, né, entre as ideias, as práticas, né, a partir dessas relações. Então, eu montei uma apresentação para, primeiro, né, contextualizar a questão do planejamento regional nesse período, no Brasil, a partir também de uma trama de relações entre internacionais, inclusive,
né? Então, vou apresentar a CBPU, né, a CBPU, a comissão da bacia, e desvendar um pouco, eu quero focar a partir da trama de ideias, né? Então, eu vou focar nessa construção a partir das matrizes teóricas mobilizadas pela instituição. Eu quero construir essa trama, né, a partir da atuação dos profissionais, das ideias mobilizadas dentro do espaço institucional, né? E, a partir disso, essa perspectiva, né, de entender esses embates, essas relações, a gente pôde perceber também que há uma espécie de mudança, né, de deslocamento das concepções, e essa construção que eu quero apresentar para vocês agora, que foi o objeto do doutorado, né? Então, entendendo esse contexto, né, do segundo pós-guerra como um momento importante de uma crença no Estado, né, como possibilidade, como entidade promotora do desenvolvimento nacional, e tendo um papel-chave, né, nos investimentos necessários para o processo de industrialização, e num momento também, né, que começa nos anos 30, de reestruturação das instituições públicas, né, pautada pela eficiência, pela racionalidade administrativa, entendendo também, né, que no Brasil, né, esse contexto, né, de criação das instituições de planejamento regional no Brasil, ela é seguida, né, sobretudo no segundo pós-guerra, né, nos anos 40, ela é seguida de toda a criação também de um aparato institucional nos anos 30, né, a criação de instituições de controle na exploração dos recursos naturais, então o Instituto mineral, enfim, no controle das águas, da exploração da borracha, enfim, né, tem toda uma institucionalização em nível federal nesse sentido, e esse período ele está compreendido entre uma ditadura, né, um período democrático e o retorno da ditadura. Então, eu estou entendendo esse processo, né, de institucionalização do planejamento regional de um ponto de vista mais abrangente no Brasil, eu entendo a partir dos anos 40. Então, o período, se a gente for entender um período de crença efetivamente nas instituições regionais, né, de desenvolvimento regional, a gente pode delimitar esse período dos anos 40 até os anos 70, né, que também, né, embora toda a construção, né, de uma política de ocupação do território nacional e de desenvolvimento, de industrialização, tenha iniciado nos anos 30, é nos anos 40 que as políticas regionais se institucionalizam, né? E essa política regional, ela se configura, enfim, né, ela emerge como institucionalidade dentro de um conjunto, né, de relações, né, políticas, acadêmicas, que também vão sendo construídas a partir dos anos 40, né? Então, por que os anos 40, né? Do ponto de vista, né, num contexto internacional, a gente tem a criação, né, ao término da Segunda Guerra Mundial, de todo um aparato internacional para o planejamento do desenvolvimento e, inclusive, direcionado para as regiões subdesenvolvidas, né, regiões atrasadas. Então, a gente tem a criação da ONU, do Banco Mundial, né, do Fundo Monetário Internacional, e também
Isso em 45. Em 49, a gente tem a criação, sobretudo, então, são vários programas, né, de cooperação e financiamento que vão ser criados nesse período, mas em 1949 a gente tem o Point For Program, né, que foi um programa muito importante que direcionava investimentos, né, e financiava a cooperação técnica e financiava as obras, né, de desenvolvimento regional. Então, infraestrutura, cooperação técnica, acadêmica, né? Enfim, então, essa montagem internacional do planejamento, ela também se refere a um momento em que essas regiões, né, sobretudo os Estados Unidos, né, o líder do bloco capitalista, né, vai tentar, enfim, levar referências profissionais nessa perspectiva, né, da Guerra Fria, né, do controle dos países, né, do chamado terceiro mundo, aqueles países que não estavam ainda muito bem posicionados no sistema mundial, né? Bom, então, são essas instituições internacionais, elas vão incentivar, estimular a criação e a multiplicação de instituições de planejamento para o desenvolvimento regional, né? Na América Latina, nesse período, a gente tem um levantamento que foram criados mais de 50 instituições e programas de desenvolvimento regional, né, latino-americanos. Né? Então, a gente tem a Corporação de Fomento e Produção no Chile, em 39 ainda, né? Mas aí já nos anos 40, a gente tem o Plano para o Rio Santa, no Peru, a Corporação Venezuelana de Fomento, na Venezuela, a Corporação Hídrica do Noroeste Argentino na Argentina, né, em 46, ou seja, é nesse momento que se institucionaliza o desenvolvimento, né, regional na América Latina, né, e no Brasil. Então, enfim, né, são as primeiras experiências, né, de instituições e programas de desenvolvimento latino-americano. No Brasil, ainda nessa política, ainda antes da guerra, no âmbito da política de boa vizinhança, né, do panamericanismo também, e depois da Segunda Guerra Mundial, no âmbito das instituições, né, latino-americanas, né, enfim, né, das relações mais amplas através da América Latina como região, né, quando se institucionaliza a América Latina como região e como problema, né, através da CEPAL. Bom, então, nessa perspectiva da América Latina e do Brasil, são os anos 40 que se constituem como os anos iniciais, né, para se pensar e propor, através de instituições, o desenvolvimento dessa região. Nesse momento, então, por que os anos 40, né, também, né, não só pela criação das instituições, por todo esse aparato internacional, mas também é um momento em que a questão regional, a questão do desenvolvimento e planejamento regional ganha força a partir de congressos, de seminários, e da interlocução, do intercâmbio, né, profissional, enfim, né, de pessoas ligadas, de políticos, técnicos, né, ligadas à questão do desenvolvimento regional. A gente tem como um momento importante, né, nessa interlocução, como um trabalho importante, que é a Missão Cook, em 41, né, que
é a missão norte-americana que vem ao Brasil e estabelece uma comissão, né, uma comissão entre Brasil e Estados Unidos, é a missão norte-americana que vai introduzir no planejamento governamental, né, em nível federal, um modelo de instituições criadas e difundidas depois, né, mas criadas nos Estados Unidos no período Roosevelt, nos anos 30, né, no âmbito do New Deal. Então, esse trabalho foi importantíssimo para inserir a ideia, né, de planejamento regional norte-americano no governo Vargas, né, no então governo Vargas, e não só, né? Então, o Maurice Cook, ele também vai participar de seminários, congressos, né, no âmbito dos congressos pan-americanos de engenharia, onde também vão participar técnicos, né, brasileiros, como Lucas Lopes, Lucas Garcês, enfim, né, tem toda uma interlocução sobre essa perspectiva de desenvolvimento regional, sobretudo na ideia de planejamento de bacias hidrográficas, que foi a experiência colocada em prática nos Estados Unidos na bacia do Rio Tennessee, né, através de uma instituição chamada Tennessee Valley Authority. A Tennessee Valley Authority foi criada em 1933 e ela é uma instituição assim, bom, a propaganda norte-americana foi ótima para difundir essa experiência, não só na América Latina, mas em nível mundial, né? Então, foi uma experiência importante. Em 45, o David Lilienthal, que tinha sido o primeiro presidente da Tennessee Valley Authority, publica não, né? O livro do Lilienthal, que era de 41, foi traduzido para o português, né, em 45, e que constituiu um verdadeiro elemento de propaganda, né, da Tennessee Valley Authority, que estava, sobretudo, interessada na concepção de desenvolvimento integrado e compreensivo, né, de bacias hidrográficas. Então, se compreendia como unidade de planejamento a bacia e o desenvolvimento dos vários aspectos, né? Então, a ideia do desenvolvimento através dos rios e o múltiplo uso da água através da geração de energia elétrica, navegação, irrigação, enfim, todo um estímulo no sentido de prover infraestrutura para a industrialização de uma área que nos Estados Unidos ela era uma área ainda não muito incorporada ao capital, né, aos processos produtivos. Bom, nessa circulação a gente tem, então, uma construção de um ideário, né, de planejamento regional baseado nesse conceito no Brasil. A ideia de planejamento regional, ela tem, nesse momento, uma força muito grande, né, nessa concepção das bacias hidrográficas, né, e em 46, né, e que reforça essa hipótese dos anos 40 ser um momento de institucionalização, né, e de esforço, né, de início dos esforços do planejamento regional. Em 46, depois, né, da norte-americana de 41, a gente tem 45, final da guerra. 46, a gente tem a nova Constituição, e a nova Constituição Federal de 46 destina, então, recursos para a criação das instituições regionais no Brasil.
Então, quais instituições estavam sendo contempladas nesse momento? Estavam sendo contempladas as regiões, né, da Amazônia, do Polígono das Secas e do Vale do São Francisco, que tinha sido, inclusive, uma indicação do Maurice Cook, né? Ele traz o Vargas, quando estabelece essa cooperação norte-americana, a ideia era desenvolver a Amazônia, né? Mas aí o relatório indica que não, a Amazônia não podia ser desenvolvida, né, por vários aspectos, e que o governo deveria investir os esforços no planejamento, né, no desenvolvimento do Vale do São Francisco, né? Então, e aí, nessa perspectiva, o que a Constituição coloca, na realidade, direcionam os esforços, né, de desenvolvimento regional para áreas que ainda não estavam sendo contempladas, né, economicamente. Então, a Amazônia, como um espaço que não estava ocupado, né, um espaço desocupado por cidades, né, com uma densidade muito rarefeita, e o Vale do São Francisco e o Polígono das Secas, né, com a problemática já colocada, né, enfim, né, historicamente no Brasil. Então, se institucionaliza essas questões, essas regiões, e se direciona recursos para criar programas de desenvolvimento para essas áreas, né? No contexto de uma ideia, né, no âmbito de uma ideia que é a perspectiva do desequilíbrio regional, das disparidades regionais. Ou seja, áreas que estão muito mais desenvolvidas no Brasil e áreas menos desenvolvidas deviam se equilibrar. Então, o governo federal deveria direcionar os investimentos para essas áreas, né, ainda não desenvolvidas. Bom, nesse sentido, então, são criadas essas instituições. Então, Vale de São Francisco, a Comissão do Vale de São Francisco é criada em 48, pela liderança do Lucas Lopes. Uma série de barragens vão ser criadas ao longo do Vale de São Francisco, enfim, o plano do Vale de São Francisco é muito interessante. E a Superintendência de Valorização da Amazônia já em 53, né, se institucionaliza. O Polígono das Secas também, né, em 46 se transforma, já era uma região que tinha era uma questão, né, nacional, mas em 46 ela se transforma em Departamento Nacional de Obras contra as Secas, né, e o DENOX, né? Então, assim, a partir desse direcionamento dos investimentos, a gente entende que a CBPU, que é essa região aqui da bacia, né, ela acaba sendo criada nesse contexto de disputa, um quadro de disputa pelo desenvolvimento regional. Então, os governadores dos estados do Sul, que não estavam sendo Sul e Sudeste, né, e Centro-Oeste, que não estavam sendo contemplados por essas políticas, se organizam para criar uma instituição de desenvolvimento regional. Então, se as três instituições, né, da Amazônia, Vale de São Francisco e Polígono das Secas foi criada pelo governo federal, a CBPU ela foi criada a partir, né, por uma disputa em relação aos recursos, mas a partir de um consórcio entre os 7 estados brasileiros, né? O Mato Grosso, Goiás, né? Minas, São Paulo e os estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região, nesse momento, né, nos anos 50, ela ocupava 38% do território brasileiro, era responsável por 50% da população do país e 61% da renda nacional, em 1950. Lembrando que
esse desenvolvimento já nos anos 50 já está sendo capitaneado por São Paulo, né? São Paulo, no final dos anos 40, já conta com mais de 2 milhões de habitantes, já se encontrava na vanguarda do desenvolvimento industrial brasileiro e representava 31% sozinho, né? 31% da renda nacional. Ou seja, então, segundo os governadores, era necessário, então, assegurar e ampliar as condições de desenvolvimento do Sudeste, né? Tentando fazer com que São Paulo não se limitasse, não limitasse o seu desenvolvimento por falta de investimento regional, né? Lembrando que, nesse momento, São Paulo já, enfim, né, o governador de São Paulo, né, o Lucas Garcês, que mobiliza, né, é o grande líder, né, na criação da Comissão Interestadual, ele diz assim, né, que se naquelas regiões do Nordeste a questão era despertar riquezas, na bacia Pará-Uruguai é apenas coordenar e disciplinar, que era, então, era o desenvolver o mais desenvolvido, né? Então, eles defendiam que essa região tinha as condições efetivas de tirar o Brasil do subdesenvolvimento mundial. Era esse o argumento. Bom, nessa perspectiva, a CBPU foi criada, né, como uma comissão interestadual da bacia por um consórcio de governos, né, e que direcionou recursos para obras, né, de infraestrutura e, enfim, né, aí eu vou apresentar para vocês como é que isso se organizou. Mas enfim, nesse momento é importante a gente ter também que São Paulo tinha um gargalo na produção de energia elétrica, né? Então tinha a questão de ampliação da industrialização, de descentralizar a indústria paulista, né, da metrópole, ela se colocava como necessária, né, do ponto de vista, enfim, né, do governo de São Paulo, mas ela tinha o gargalo de infraestrutura, né? Então, nesse sentido, a CBPU vai estabelecer um programa de desenvolvimento que vai focar em 4 eixos, né? Transportes, comunicações, energia elétrica, combustíveis, o zoneamento geoeconômico e povoamento e o intercâmbio técnico, científico e convênios bilaterais de cooperação, financiamento e crédito. Ou seja, então, a montagem, né, dessa instituição de atuação consorciada, vale lembrar que em 51 o Garcês assume o governo do Estado e Vargas assume a presidência por via democrática, né? E as articulações entre Garcês e Vargas era para transformar a CBPU num órgão federal. No entanto, a proposta, né, do federal para essa transformação significava uma perda de autonomia de decisão da região. Então, quem decidia era o governo federal. Então, eles não toparam, né, os governadores não toparam, e a CBPU permaneceu todo o tempo como uma instituição consorciada, né, de planejamento regional. Não é nem uma instituição, mas uma institucionalidade, né? Bom, então, essas comissões, elas estavam vinculadas, qual que era o programa, né, de desenvolvimento a partir desses 4 temas. Em relação a transportes e comunicações, em relação ao transporte, sobretudo ao transporte hidroviário, né? Então, o transporte fluvial, através da transformação dos cursos do Rio Paraná, Paranapanema e Uruguai, né? Para navegação,
para a geração de energia, para a irrigação também, né? Então, nessa perspectiva do uso múltiplo, já que os investimentos no sistema rodoviário e ferroviário já estavam sendo feitos pelo governo federal, né? No que se refere à energia elétrica, a aposta é o aproveitamento hidrelétrico dos rios, é a criação de energia elétrica e o reflorestamento de áreas devastadas, né, para a produção de combustível vegetal, né, são reservas, então a ideia era criar reservas florestais, né, zoneamento geoeconômico, no sentido de estabelecer e realizar estudos aprofundados sobre os recursos minerais, sobre todos os aspectos, né, dos recursos econômicos da região, um incentivo à descentralização da população de São Paulo, né, da metrópole, através do aparelhamento sanitário de cidades existentes, do aparelhamento educacional, do aparelhamento de transportes, né, através dos transportes, e isso também se vincula a toda uma política de criação de novas cidades, né, que está sendo colocada em prática nesse momento em nível federal, né? Várias cidades foram criadas a partir dos investimentos nas hidrovias, sobretudo do Rio Paraná e Paranapanema, né? Enfim, do Tietê. Então, esse investimento, né, na descentralização e em estabelecimento de novas áreas, né, de povoamento, e na criação de distritos industriais para estimular essa política migratória. Então, o incentivo na criação de indústrias no interior da bacia, né, para além da área metropolitana de São Paulo. E os intercâmbios estabelecem, na comissão, o grupo, né, estabelece que todos os estudos, as obras, enfim, seriam financiadas por recursos públicos dos Estados-membros, na perspectiva de não ter o recurso da União, né, porque não vira a organização uma instituição federal, de recursos particulares, né, através de concessões, eles consideram, e na inserção nos programas de financiamento, especificamente de for program. Nessa questão do financiamento, a gente vai ver ao longo da trajetória da instituição que, basicamente, os recursos eles estavam vindo de São Paulo, né, dos Estados-membros e, sobretudo, de São Paulo, que era o estado que concentrava a maior renda, né, desse período, né? Então, enfim, né, a CBPU, a partir dessa programação, ela vai estabelecer contratos e convênios com uma multiplicidade de instituições para elaborar estudos, planos, projetos, né, para fazer levantamento e reconhecimento tanto da perspectiva da sociedade, da economia, dos recursos naturais e projetos de infraestrutura urbana e regional, né? Então, foram estabelecidos, a CBPU ela atuou de 1951 até 1972, nesses 20 anos, foram estabelecidos 158 contratos e convênios com empresas de engenharia, com centros de pesquisa, e aí, nesses convênios, a USP vai se destacar, enfim, né, pelos convênios estabelecidos e pela articulação, né? Vale lembrar que todos os governadores que foram presidentes da instituição são paulistas, e o corpo técnico da CBPU
o escritório técnico se localizava em São Paulo e o corpo técnico tinha vínculos estritos com a Universidade de São Paulo. Então, dessa gama, né, de contratos, dos 158 contratos para as várias, enfim, para os vários estudos, então a gente tem, nesse sentido também, uma atuação da CBPU no incentivo de constituição de novas empresas de consultoria. Então, a Sagmax, por exemplo, né, que tem uma relação imbricada, né, com a CBPU no seu nascimento, o primeiro trabalho, primeiro não, mas o grande trabalho da Sagmax dos anos 50 e que dura uma década, é o trabalho feito pela CBPU, né? Então, esses recursos estimularam também a constituição de empresas de engenharia, de consultoria, enfim. Então, com destaque para que a gente vai ver aqui, para a Sagmax e para a Universidade de São Paulo, né? Então, só para a gente ter aqui uma ideia, um panorama dessa trajetória das instituições, os presidentes da CBPU sempre foram os presidentes, os governadores paulistas, e aí uma passagem, né, da CBPU do regime democrático para o regime militar, né, a partir de 64, e que tem uma mudança, né, na concepção do órgão. Essa mudança, inclusive, ela está vinculada a uma mudança de estrutura administrativa, mas ela também está vinculada à concepção da instituição entre a formação de quadros técnicos próprios contratados e funcionários, né, da própria instituição, e a contratação de empresas de consultoria. Então, a gente tem aqui, no início, um corpo técnico enxuto, né, que isso, a partir de 63, se multiplica. Então, são contratados mais funcionários e elaborados menos contratos externos, né? Aqui se privilegiava mais os contratos externos. Tem essa mudança na estrutura administrativa que eu falei, que se refere, sobretudo, a uma mudança também de concepção no que se refere à trama das ideias e dos agentes mobilizados. Então, a gente tem, no primeiro período, na primeira década de atuação da CBPU, a gente tem uma estrutura administrativa que concentrava os trabalhos técnicos em uma única divisão, e essa única divisão possuía setores específicos, mas com uma articulação. Então, os estudos eram feitos de maneira articulada e com um ênfase muito grande nas obras e nos estudos para navegação, geração de energia elétrica, o zoneamento geoeconômico, transporte fluvial, enfim, como base para esse incentivo, né, para a descentralização industrial. Em 61, nesse primeiro período, a gente tem uma figura-chave que primeiro, o Lucas Garcês cria a instituição e, como corpo técnico contratado, né, coordenador dessa divisão de estudos e planejamentos, a divisão geral, a gente tem o professor Paulo Mendes da Rocha, engenheiro da Escola Politécnica da USP, né? Então, é o professor Paulo Mendes que vai coordenar ao longo de toda a vida institucional a divisão de estudos e projetos. E em 61, isso muda.
essa divisão de estudos e projetos, ela vai se direcionar, sobretudo, à energia elétrica, navegação e projetos de infraestrutura, especificamente, e é criado um departamento de planejamento econômico e social, a partir da incorporação de um novo técnico, que vai ser o diretor desse departamento, que é o Delfim Neto, né? Então, o engenheiro da Politécnica continua coordenando o Departamento de Estudos e Projetos e o Departamento de Planejamento Econômico e Social é coordenado, então, pelo professor Delfim Neto, que assume, né, a todos os estudos, e aí a gente tem também, na trama de referências, também um redirecionamento dos pensamentos, das concepções teóricas, né, enfim, né, e da atuação própria da instituição. Bom, no que se refere à trama de referências, né, que a gente tem, a trama de ideias mobilizadas pelos agentes institucionais, enfim, e que direcionaram, né, a concepção de todo o escopo, né, dos estudos produzidos na instituição. A gente tem 3 referências importantes. A primeira, que é a ideia de planejamento do múltiplo uso, né, de bacias hidrográficas, trazido ao Brasil pelo Maurice Cook, né, pelo governo, trazidos ao governo federal pelo Maurice Cook, e também, né, nessa trama de ideias, né, nessa circulação de ideias nos anos 40, a Tennessee Valley Authority como uma referência, como uma experiência de referência. A ideia, né, a referência vinculada ao movimento Economia e Humanismo, trazida ao Brasil pelo padre Lebré, né, e a concepção de polos de crescimento e desenvolvimento vinculadas à economia regional, né, francesa, e também a norte-americana, no papel de Walter Isard, e a francesa na figura do Perroux. Então, nessa imbricação dessas referências, né, a gente tem a partir dessa ideia do planejamento múltiplo de bacias hidrográficas vinculadas com a ideia da TVA, né, que era, aqui tem uma imagem, né, do plano de barragens da TVA e as figuras representando a atuação, né? Então, a TVA, ela incorporava desde o planejamento de cidades novas, a criação de estrutura técnica para as habitações, energia elétrica, recuperação de solo, agricultura e o uso múltiplo, né, dos rios, né, a canalização, as barragens para navegação e energia elétrica, e também para irrigação, né. A partir desse modelo, né, a instituição foi criada, mas que não necessariamente foi uma aplicação, né, a partir da realidade da região, né. Mas, sobretudo, essa concepção é mobilizada pelos engenheiros da Escola Politécnica da USP, que estavam participando de toda essa discussão, esse debate, né, a partir dos congressos, seminários, enfim. A gente tem uma lista muito grande de visitas de brasileiros à TVA nos anos 40. Então, o Lucas Garcês, que é o governador de São Paulo, que assume, né, em 51, professor da Escola Politécnica, e que vai mobilizar a criação, né, da Comissão da Bacia Paraná-Uruguai. E o professor Paulo Mendes da Rocha, que também, né, professor da Escola Politécnica, que vai ser o diretor do Departamento de Estudos e Projetos. Então, através dessa
dessa condução, primeiramente conduzida pelo Garcês, mas com a sua saída, o Paulo Mendes da Rocha, ele continua a atuação, né? A perspectiva do planejamento de bacias hidrográficas, quando repercute na CBPU, ela adquire, primeiro, uma dimensão de integração regional latino-americana. Então, o Paulo Mendes entende, né, e todo o corpo técnico, né, entende a CBPU como parte de um projeto de integração latino-americana através de bacias. Então, vão ser propostos obras de ligação da Bacia Paraná-Uruguai à Bacia Amazônica, né, e à Bacia do Rio Paraguai. Então, são propostas obras de transposição da bacia, a canalização dos rios, sobretudo do Paranapanema, Tietê e o Paraná, que a construção de hidrelétricas, enfim, e isso tudo vai ser feito a partir de um convênio com o serviço de navegação da Bacia do Prata, que já estava constituído, né? Então, vão ser vários estudos, e esses estudos vão se desdobrar efetivamente em obras. O complexo do Urubupungá, que é um complexo de hidrelétricas localizadas nessa confluência entre o Paranapanema e o Rio Paraná, constituiu o principal empreendimento da CBPU, embora tenha sido feitos amplos estudos, né, do desenvolvimento das barragens aqui do Salto das Sete Quedas, de Iguaçu, são vários estudos desenvolvidos, e que depois isso vai ser colocado em prática não pela CBPU, mas pelo governo federal, a partir dos interesses já no regime militar, né? Então, o complexo de Urubupungá, ele se efetivou. São 3 barragens que vão ser colocadas em práticas. Aqui tem um plano de canalização do rio Paranapanema. Então, essa ideia do desenvolvimento integrado dos recursos hídricos, ela vai acontecer, né, na CBPU, sobretudo a partir da geração de energia, enfim, da questão do transporte fluvial, que também tem um entrave, né? Por exemplo, a barragem de Itaipu, ela foi totalmente planejada pela CBPU para ter uma eclusa e assim construir um canal, né, de integração com toda a Bacia do Prata. Isso, quando foi colocado em prática já no regime militar, essa eclusa não foi construída, né? Foi construída só a hidrelétrica, o que impediu essa integração, né, através dos rios. Então, isso tudo foi sendo estudado e colocado em prática pela CBPU em conjunto com os diversos órgãos, seja dos estados, seja o Serviço de Navegação do Prata, enfim, foi uma constituição, né, uma confluência aí de uma junção de ações numa perspectiva mais ampla, né? Então, e aí, assim, os estudos foram contratados diversas empresas, e que naquele momento as empresas tinham, as internacionais tinham que constituir uma sociedade, uma empresa brasileira, né? Então, Edson de Milano vira Edson no Brasil, enfim, né? São várias empresas que vão se constituir para fazer esses projetos. Aqui a gente tem um dos trabalhos, um estudo sobre a área de influência da geração de energia elétrica do complexo do Urubupungá e o estudo sobre o potencial de energia elétrica das principais quedas, né? Enfim, no Brasil, aqui a gente tem Urubupungá, aqui Sete Quedas e aqui Iguaçu, né?
Sete Quedas com um potencial muito maior do que Iguaçu para a geração de energia. Bom, a outra referência que é importante destacar na constituição da CBPU é a participação do padre Lebré, né, e da SAGMAX na concepção do órgão, seja nos estudos que foram desenvolvidos, a partir, sobretudo, dessa imbricação entre o padre Lebré e o Lucas Garcês. O Lucas Garcês, que era governador, era de uma família católica, né, muito católica, participava, né, da rede, enfim, da Igreja Católica em São Paulo, e ele constituiu, acho que até o Lucas já pôde desenvolver alguma coisa a respeito, né, que estudou o Lebré, constituiu uma ponte mesmo, né, uma base em São Paulo para a criação da SAGMAX. O Garcês é o primeiro, faz parte da primeira diretoria da SAGMAX. Ele faz, né, ele conhece o Lebré do curso de Economia Humana em 47, depois vai constituir a diretoria da SAGMAX. Ele vai convidar o Lebré para colaborar no plano de governo do Estado de São Paulo, como um colaborador extraoficial, e, sobretudo, aí o plano de governo coloca já que a perspectiva de desenvolvimento do Estado ela está além dos limites administrativos, né? E aí, ao assumir o governo, e ao criar a CBPU, como parte dessa política de ampliação, né, do desenvolvimento paulista, entendo, o Garcês vai contratar a SAGMAX para 2 estudos, na verdade 3, mas o último não foi concluído, já nos anos 60, né, foi contratado em 59, mas não foi entregue, não foi feito. Mas a SAGMAX passa uma década estudando a bacia do Paraná-Uruguai, né? Primeiro São Paulo, depois os estados do Sul, né? E aí, essa perspectiva coloca, e o Violet até coloca isso num texto dele, sobre planejamento regional, que a CBPU ela se diferencia por vários aspectos, né, das instituições regionais, inclusive pela sua forma consorciada, mas, sobretudo, por incorporar uma perspectiva de desenvolvimento humano e social que não estava presente nas outras instituições, né? Essa atuação também da SAGMAX, a partir dos estudos da CBPU, ela foi importante para formar muita gente, né? Então, a gente tem aí equipes com mais de 100 pesquisadores para trabalhar nessas pesquisas, segundo os relatos, numa entrevista feita com o Luiz Carlos Goelzer, que foi um dos membros da equipe, né, do segundo estudo, ele diz assim que o Lebré, ele escolhia, Lebré e a equipe, eles escolhiam os participantes, muitas vezes recém-formados, jovens, técnicos, enfim, que estavam não só pelo ponto de vista técnico, mas pela perspectiva de engajamento nas lutas sociais, né? E aí, também um dos critérios, com a vontade de aprender e se tornar um multiplicador, né? Então, aí tem essa aplicação, né, também da perspectiva dos métodos e das concepções, né, do movimento Economia e Humanismo enfim, nos trabalhos, né, na CBPU. O Lebré, ele vai fazer uma viagem de estudo ele vai fazer uma viagem de estudo pela bacia e ele vai defender, né,
vai incorporar, né, nessa ideia do estudo para a CBPU, primeiro, essa ideia da multiescalaridade, da observação direta e do contato global, né, as duas escalas diferentes, ou seja, ele vai fazer essa viagem de avião, primeiro, para ter o que ele fala da primeira intuição sintética do conjunto a ser analisado, e olhar de uma distância, ou seja, né, do avião, a partir de um ponto que permita observar o todo único do conjunto em um simples olhar, né? E a estrutura integrada entre a agricultura e a indústria, a cidade e o campo. E também vai defender a visita em loco, né? Então, o método da observação direta. Então, ele vai selecionar pontos principais da bacia, e vai, enfim, né, fazer o levantamento, né, a partir do contato direto com a população, enfim, né, com os técnicos, com as prefeituras e com os integrantes, com os agentes sociais das localidades, né? Ele diz assim que era necessário percorrer os quarteirões mais ricos e os mais pobres, visitar fábricas, fazendas e sítios e tomar algumas refeições nos diversos meios. Essa é a forma de conhecer através, né, da observação direta. Ele vai também defender essa ideia do bem comum, né? Enfim, né, nessa perspectiva de compreender, e a partir desse trabalho da CBPU, que o Lebré ele monta toda ele constrói, né, o que depois ele vai chamar da contribuição teórica ao desenvolvimento, né? Então, é a partir dessa experiência latino-americana, sobretudo nessa primeira experiência da CBPU, que ele está simultaneamente trabalhando na CBPU, atuando como expert da ONU na formulação dos primeiros indicadores de desenvolvimento mundial, né? Então, ele vai ir trabalhando, né? Fazendo outros trabalhos em outras regiões, né? Outros países da América Latina, inclusive. Mas ele vai, a partir desse trabalho, ele vai defender que para se conhecer, né, o território, era necessário levar em conta os fatores materiais, mas também os fatores imateriais. Ou seja, ele vai defender que é impossível conhecer o território sem levar em conta, sem conhecer a sociedade, né, essa perspectiva do território e dos processos sociais, sem levar em conta os elementos morais, o nível de cultura, os elementos espirituais, a fé religiosa, ou seja, toda um conjunto de fatores muito ligados também, né, à perspectiva religiosa, né, católica. Então, ele vai defender o desenvolvimento como um processo e não como categoria, e ele vai também aplicar a ideia que talvez o Lucas já tenha falado aqui, das unidades regionais, né? O que ele chama aqui de unidades racionais de organização e aproveitamento. Então, a SAG-Marx está sempre trabalhando nesse estudo da bacia com escalas intermediárias de regionalização. Não vai considerar os limites administrativos, mas vai considerar os processos para definir essa escala de regionalização, né? Sempre em nível intermediário, seja uma bacia hidrográfica, seja uma região homogênea, né? Nessa perspectiva do estado de São Paulo, e nesse nível nacional, articulado a toda a política, né, estabelecida já nos anos 40, a regionalização ele vai estabelecer essas unidades a partir das bacias, né? Enfim, aí é nesse
momento, então, que ele constrói a perspectiva, a partir desses estudos, que ele constrói essa perspectiva de compreensão, né, método de compreensão dos problemas de desenvolvimento, que ele vai depois chamar que de teoria do desenvolvimento, que são o que ele falou, né, dos canais, as tramas, os sistemas. Enfim, pensar nas relações, nas tramas dos problemas, das questões, né, que são fatores e entraves ao desenvolvimento social, né? Então, ele vai criticar os modelos macroeconômicos e ele vai colocar, nesse sentido, tudo isso no estudo, né? Essa teoria do desenvolvimento é parte do estudo, é publicada como parte do estudo feito pela CBPU. Ele vai colocar o desenvolvimento não como uma categoria estanque, e não só da perspectiva do desenvolvimento econômico, mas como um problema de civilização, né? Que não se refere apenas à utilização ótima dos recursos naturais, mas também às máximas possibilidades de bem-estar biológico, de progresso cultural e moral. E, por último, né, a terceira matriz teórica vinculada à CBPU se refere à concepção de polos de desenvolvimento, né? Essa ideia, toda a formulação teórica, ela é dos anos 50. O primeiro texto da noção de polos de desenvolvimento do François Perrault é de 55, né? E aí depois isso se desdobra em outras publicações, mas a partir da noção, né, de polos de desenvolvimento e enfim, da sua difusão em nível mundial, né, das discussões, e a partir da mudança institucional, ou seja, da criação de um departamento de economia e planejamento dentro da CBPU, com a presença do Delfim Neto, né, que era professor da economia, da Faculdade de Economia da USP, essa ideia dos polos de desenvolvimento, elas vão acabar, ela não vai substituir a ideia de planejamento integrado de bacia, mas ela vai ofuscar, né? Então, ela vai ganhar força dentro da instituição a partir dos anos 60, né? Com essa incorporação do Delfim Neto na organização da instituição. Essa ideia ela está vinculada a uma ideia de região econômica, de espaço econômico, né? O espaço é definido como um campo de forças, como um espaço de fluxos a partir de polos, né, que poderiam ser considerados os polos de crescimento e, sobretudo, a partir dessa relação de fluxo de mercadoria, né, e tendo como centralidade a indústria motriz, né. E essa ideia do polo de desenvolvimento, primeiro, ela vai se colocar diferentemente do que se pregava na Constituição de 46, ela diz que não existe, na questão dos desequilíbrios, essa ideia do polo de crescimento, ela vai dizer, olha, o crescimento econômico não implica em equilíbrio, mas sim é um processo desequilibrado por natureza, né? Então, ela vai estabelecer regiões específicas para receber incentivos. E regiões, nesse caso, são áreas urbanas e para receber investimentos industriais. Nessa concepção, vale lembrar que nesse momento o Delfim Neto faz seminários dentro da instituição para discutir a noção de polos de desenvolvimento. A CBPU participa dos congressos, das conferências sobre polos de desenvolvimento nos anos 60, das múltiplas conferências. O Delfim Neto vai trazer
os americanos que aí eles adaptam, né? A Regional Science Association vai adaptar o conceito do PERRU para análise regional, né? Da ciência regional norte-americana, e o Delfim Neto vai conceber um curso de planejamento regional com a presença do Walter Eisert, da Regional Science Association, e de outros americanos, como John Friedman, norte-americanos, né? Como John Friedman, e vai fazer esse curso para os técnicos da CBPU, em conjunto com a FEA, e em conjunto com a USAID, né? Então, enfim, a partir dessa concepção, então, nos anos 60, a CBPU, ela se orienta para a produção de planos de desenvolvimento regional. Então, são feitos planos de industrialização regional para todos os estados da bacia. Esses planos também vão identificar alguns polos de desenvolvimento que estão identificados nesse mapa, para receber estímulos industriais. E no desenvolvimento de projetos de distrito industrial, como de Presidente Prudente, por exemplo, né? Então, lembrando que Presidente Prudente está aqui está todo o complexo de Urubupungá, né? As barragens de Urubupungá, e Presidente Prudente está aqui. Então, é um crescimento que se chama de crescimento selecionado, né? São selecionados lugares para atrair investimentos, contando que esse polo de crescimento ele pode estimular também o desenvolvimento da sua área de influência, né? Então, esses trabalhos são feitos, essa trama de referências está imbricada, né, na constituição do órgão, ela faz parte da construção, né, institucional, e aí há esse deslocamento, né, enfim, das concepções ao longo da trajetória, e a CBPU termina em 72, ela se extingue em 72, que é o momento em que o próprio Delfim Neto vai participar do governo federal no regime militar, né? E aí a gente vê toda também uma difusão dessa ideia de polos de desenvolvimento nos planos nacionais, né? Enfim, toda uma repercussão também desse conceito aí ampliando para o planejamento em nível federal. Bom, enfim, né, esse panorama que eu queria criar, né, para mostrar um pouco dessa pesquisa e como que ela se orienta, das contribuições, né, a gente tem a CBPU como um órgão específico dentro das 4 agências de planejamento regional. A CBPU ela se coloca como um órgão específico, seja pela disputa em relação aos recursos, seja pela efetividade, né? Porque ela permanece como um consórcio, né? Não institucionalizado em nível federal, mas nem por isso ela deixa de ser efetiva e deixa de atuar, né? E é o que garante, ao meu entender, é o que garante realmente o desenvolvimento, a manutenção do desenvolvimento dessa região no Brasil, né? Então, é a atuação da CBPU que vai garantir a ampliação dos possibilitar os tentáculos de São Paulo se ampliarem para além da área do Estado, né? E mantendo também o desequilíbrio, né, regional no Brasil. Ela, enfim, né, também se destaca por essa ampla formação dos quadros técnicos, né, a partir desses convênios, a partir das
consultorias, é importante lembrar que a Universidade de São Paulo, né, tem um papel importante. Foram criados laboratórios específicos de hidráulica, né, de barragens dentro da Universidade de São Paulo para fazer testes para as barragens, né, para os projetos da CBPU. Então, essa articulação com a Universidade de São Paulo é muito importante. Enfim, né, a atuação ampliada e fortalecida, né, pelos convênios de cooperação, sobretudo a SAGMAX, né, que aí aparece assim, a SAGMAX e a CBPU como tendo uma atuação, né, importante uma para a outra, né, a SAGMAX porque contribuiu para todo um levantamento exaustivo, né, da região da bacia, as múltiplas perspectivas sociais, econômicas, institucionais, territoriais, né, e a manutenção dessa forma consorciada permitiu que os estados mantivessem, né, o controle das decisões, sobretudo dentro da própria instituição tem um desequilíbrio, né? A decisão dos investimentos, ela acaba sendo sempre a partir de São Paulo, que era o maior contribuinte, né? Então, assim, entendendo a CBPU como uma instituição que entrelaça, né, esses múltiplos agentes, as universidades, os governos, as empresas, os movimentos internacionais, né, enfim, e se coloca, então, como um lugar privilegiado para o estudo, né, do planejamento dessa rede, dessa trama que conforma o planejamento regional nesse período, e também como um lugar privilegiado para repercussão, para redefinição, ou mesmo para formulação dessas principais teorias e métodos, né, que estavam sendo discutidas e difundidas em nível mundial nesse período, né? Enfim, né? É um pouco isso, dessa forma que eu entendo, né? A CBPU trazer algumas questões, né? O objetivo foi trazer algumas questões para, não é exaustivo, mas desfiar alguns fios da CBPU para que a gente possa pensar o planejamento nesse período. Obrigada, Rodrigo. Fico à disposição para questões. Obrigado, Liz, pela conferência, pela aula.